Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor João Felipe, é isso aí, sou do Redação de Campeão. Eu, junto com a professora Cândice, temos aí o curso de redação. E hoje, atendendo o pedido especial do Gabriel, estou aqui no Venha Medicina para a gente revisar os principais pontos, preparar você para a prova de língua portuguesa da PUC-PR. O que que aparece mais? O que que você tem que olhar aí nesses últimos dias? O que que você precisa revisar aí nesses últimos dias? Então, acompanhe aqui comigo. Tá, então quais são os conteúdos que mais aparecem? Eu vou mostrar isso a partir de questões, mas já te dando um spoiler da aula toda aqui, naturalmente o que mais tem é questão de interpretação de texto. Mas cuidado, não é só interpretação, cai bastante gramática, eu vou mostrar também. No final, mais para o final da aula, eu vou mostrar como resolver questão de interpretação de texto. O que que você deve fazer aqui que você tem que ficar atento, tá? Além disso, cai sintaxe, crase, crase cai todo ano. Às vezes tem mais de uma questão de crase no mesmo ano, na mesma prova. Então, questões de concordância, função do que e do se, tudo isso você precisa ficar ligado, precisa ver, e eu vou mostrar a partir das questões aqui, tá? Então, ó, vamos fazer o primeiro item, que é uma questão que envolve crase. Na verdade, eu vou fazer duas questões de crase com vocês aqui, tá bom? O que tem diferente aqui é que a PUC não cobra apenas o acerto, a correção, para ver se você vai marcar alternativa que, de fato, o uso da crase está correto. Você tem que entender o mecanismo, porque as questões pedem a justificativa, você tem que saber se a justificativa da crase está correta ou não. Muitas vezes não é uma questão para ver se a crase, né, se o acento grave ali está correto, mas sim para você saber a regra mesmo, tá? Então precisa dar uma estudada em crase. Olha só, temos aqui duas palavras destacadas, né? Associado por mais de 50 anos àquela sensação de queimação no músculo durante o exercício e as dores do dia seguinte, esse composto orgânico não age como inimigo, mas como um protetor. Veja, temos duas ocorrências aqui e olha o enunciado. As duas ocorrências de crase do texto, indicadas por acento grave, são justificadas adequadamente por regência verbal, regência nominal, verbal e nominal respectivamente, concordância nominal, regência verbal. Professor, o que é isso? Regência verbal, nominal? Olha só, regência é o estudo de preposição exigida ou não por verbos e nomes. A regência verbal é aquela preposição exigida por um verbo, tá certo? Então, se eu falo assim, ó, gostei de você, ó, essa preposição de está aqui por quê? Porque o verbo gostar, faltou o i aqui. O verbo gostar exige preposição, tá bom? O verbo gostar exige preposição. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Verbo transitivo indireto. Então, aqui é regência verbal. Agora, se eu falo que isso pode ser muito útil a você. A preposição a, que aqui está aqui por conta do útil, que é um adjetivo. Tudo bem? Útil é adjetivo, é um nome. Então, nesse caso aqui, é regência nominal. Então, o que a gente tem que fazer? Veja, aquela está ligado a qual palavra, né? Ou aquela sensação? Associado por mais de 50 anos àquela sensação. Né? Então, a gente tem um composto orgânico que é associado àquela sensação. Está ligado a associado. Beleza? Daí, e as dores? A gente tem um E, é associado a isso e associado a aquilo, as dores. O as dores também está ligado ao associado. E associado é verbo? Não. Associar é verbo. Associado é um adjetivo, certo? Então, esse composto é associado a tal coisa, tá? Ligado, relacionado, algo assim. Então, associado não é verbo, é nome. Por isso, a justificativa aqui é pela regência nominal. Tudo bem? É regência nominal. Nos dois casos, tá certo? Entendeu isso aqui? Vamos fazer mais uma de crase que é importante. Olha essa aqui, ó. Então, eles trazem um texto, tá? Um texto um pouquinho maior, com
né, indicações, numeração aqui, ó, crase, 1, 2 e tal. Eu vou para uma outra tela em que eu reduzi o texto para ficar melhor da gente ver, a gente resolver a questão. Ó, aqui fica um pouquinho melhor de ver, né? Vamos aos itens, então? Vamos às alternativas? Em 4, a regência do verbo ocorrer exige preposição a, que se une ao artigo as, antecedendo autoridades. Então vamos ler o trecho. Ó, Varíola fizeram uma visita. A melhor ideia que ocorreu às autoridades foi organizar grandes orações a deuses. Então veja, ocorreu às autoridades. O verbo ocorrer pode ser um verbo intransitivo, ou seja, no caso sem complemento, ele tem só um sujeito. Por exemplo, eu vou falar, ocorreu uma catástrofe. Catástrofe é o sujeito de ocorrer, só está na ordem inversa. Tá? Mas o verbo ocorrer também pode ser transitivo indireto, nesse sentido aqui. Ó. Ocorreu às autoridades, passou pela cabeça delas. Eles pensaram nisso. Né? Às vezes a gente fala, sabe uma ideia que me ocorreu, que veio à minha cabeça? Tá? Então, nesse caso, o verbo ocorrer é transitivo indireto. Ocorreu a elas, às autoridades. Então, a gente tem uma preposição a, que vem do verbo ocorrer, e tem um artigo as na frente de autoridades. Pô, perfeito, então tem que marcar essa aqui. E as outras têm que estar erradas. Já digo para vocês, como eu comentei, nesse exercício aqui, todos os usos do acento grave estão corretos. Tá? São usos corretos. Não tem nenhum erro. Mas você precisa acertar, precisa perceber a justificativa correta. Vamos ver então por que as outras justificativas estão erradas? B. Em 1, a regência nominal de hábito exige a preposição a, que se une ao artigo a, antecedendo compreensão. Ó, ele está falando desse aqui. Ó. Hábito revolucionário é lavar as mãos a. De onde que vem esse acento grave aqui? Vamos ler todo o trecho. Do hábito revolucionário de lavar as mãos, a compreensão de que tragédias sanitárias são um castigo divino ou uma interferência, então, disso a aquilo. Tudo isso faz parte, tá? Desde o até não sei o quê. Tá? Essa lógica, essa ideia. Então, do a, essa preposição está vindo por conta do paralelismo aqui. E o artigo na frente de compreensão. Então, não tem nada de regência nominal, né, de hábito aqui. Não tem nada disso. A palavra hábito exige preposição? Até pode pedir preposição, dependendo do uso, né? Ele tinha um hábito de alguma coisa aqui, ó. Hábito de lavar as mãos. Mas essa preposição a não é de hábito. Tá bom? Então, errada a B. C. Em 2, ocorre paralelismo entre os complementos do verbo atribuir, as doenças e a fúria. Por isso, a crase. Então, vamos ver o 2 aqui, ó. Os humanos geralmente atribuem as doenças, a fúria e a ação de demônios para... Então, aqui, ó, o verbo atribuir, né, tem 2 complementos. Tá? Quem atribuía alguma coisa a alguém. Então, eles atribuíam o quê? Atribuíam doenças. Tá? Atribuíam doenças. A fúria e a ação. Então, não tem nada a ver com paralelismo. Tá? O acento grave aqui tem a ver com o verbo que exige preposição. Atribui algo a alguém. E daí atribuiu a ação e atribuiu a fúria. Errada C. D. Ocorre um segundo complemento para o substantivo fúria, introduzido pela preposição a. Eu já falei para vocês aqui que esse a ação está ligado com o atribuíam. Atribuíam a fúria e a ação. O a ação não é complemento de fúria, é complemento de atribuir. Tá? Então, está errado também a letra D. 5. A regência do verbo simpatizar exige preposição a, que se soma ao artigo a antecedendo democracia. Vamos ver no 5 aqui, ó. Simpáticos não é verbo, né? Existe o verbo simpatizar. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Agora, simpático é um adjetivo que exige preposição a. Ele é simpático a essa ideia. Então, aqui não é verbo, tá? Então, confirmada a letra A aqui. Beleza? Vejam aqui, então, como a gente tem 2 questões de crase, né? Questões que exigem o conhecimento da regra gramatical. Então, dá uma repassada nas regras de crase aí, bem importante. Daí, veja essa outra questão aqui. Olha que curiosa.
A placa a seguir é referência para a próxima questão. A frase principal da placa é proibido a limpeza de caminhão em via pública. Tá? Então eles querem que você analise isso aqui. Tá? Essa frase, né, apresenta um problema do quê? Regência, ortografia, vocabulário, concordância e tal. Regência, você está vendo o que que é. É a preposição exigida ali ou não por verbos e nomes. Veja, se tem algum problema com preposição aqui. É proibido a limpeza de caminhão em via pública. Não tem nenhum problema com preposição, né? Beleza? Não tem. Ortografia. Ortografia é a letra, né? S, Z, X, C. Tem algum erro de ortografia aqui? Limpeza é com S? Não, limpeza é com Z mesmo. Caminhão, via pública, acento. Não tem nenhum erro de acento. Beleza, tudo certo. Vocabulário. Seria daí um erro de léxico, né? Significado das palavras e tal. Não tem nenhum erro disso. Tem algum erro de concordância? Ah, daí tem. Porque, ó, eu não posso falar é proibido a limpeza. É proibida a limpeza. Tá bom? Tem que manter a concordância. Se o substantivo estiver especificado aqui, ó, o termo proibido precisa flexionar. Se eu não tivesse o artigo, fosse apenas limpeza, daí seria assim no masculino. Então, é proibido limpeza de caminhão, sem o A. Agora, a limpeza de caminhão é proibida. Proibido entrada. Proibida a entrada. Tá? Então, é um problema de concordância. Falando em concordância, dá uma olhada nessa questão aqui, ó. Parecida com aquela lá da crase, né? Que ele destaca ali uns itenzinhos e tal. E dá-lhe perguntar sobre. Então, veja lá. Acerca das relações de concordância, com base nas estruturas contidas no texto, assinale a afirmação correta. Em 3, caso o núcleo fosse problemáticos, a forma verbal seria advém. Vamos ver no 3 aqui, ó. Muito dessa problemática advém do déficit. Então, o verbo advém está concordando com problemática. Daí, ele fala que se fosse problemáticas, o verbo teria essa grafia aqui, com acento circunflexo. Tá certo, é isso aí. Qual que é o plural de advém? É advém. Qual que é o plural de tem? Né? É tem. E qual que é o plural de contém? É contém. Beleza? Então, ó. Ele, eles. Ela, elas. Esse aqui é aquele acento diferencial, acento morfológico, né? Não importa como que você vai chamar isso. Para marcar o plural do tem e do vem e os seus derivados, a gente faz o quê? Coloca o acento circunflexo, tá bom? Então, de fato, o verbo assumiria essa forma aqui. Tá correta a letra A, mais uma vez. Então, as outras têm que estar erradas. Vamos ver se estão. Em 2, o verbo ser poderia concordar com estudos e ir para o plural. Vamos ver aqui, ó. 2. Estudos estimam que até 29% da população brasileira seja analfabeta. Seja analfabeta. Ele não está concordando com estudos, está concordando com população brasileira, tá? Ele está concordando com o determinante aqui da porcentagem. 29% da população, tá? Então ele não poderia fazer outro tipo de concordância. Seguindo lá. Em 5, então tá errado B, né? Seguindo a vida lá. Em 5, o verbo ser fica no singular, por se tratar de emprego de voz passiva. Ó, o fato de ser voz passiva não exige singular. Você pode colocar no plural a voz passiva, desde que o sujeito esteja no plural. Então, vamos ver aqui ó, no 5. Ele diz aqui, ó. A média nacional de livros inteiros lidos em um ano é de 4,2 livros por pessoa. Não tem nada de voz passiva aqui. E tá no singular por quê? Porque concorda com o seu núcleo aqui, ó, que é média. Concordando com média. Então não tem nada de voz passiva, é errado.
Em 4, mesmo que o substantivo acompanhando o percentual fosse singular, seria mantida a forma tem. Veja o 4 aqui, ó. 52% dos brasileiros têm. Não. Né? Tá errado por quê? Bom, isso aqui tá no plural, como a gente já viu lá no advém. Só que o que acontece quando a gente tem porcentagem? O verbo concorda com o termo que está determinando a porcentagem. Então, veja aqui, ó, até 29% da população, seja, aqui está no singular. Já dos brasileiros tem, aqui está no plural. Se eu colocasse 52% do povo tem, daí seria sem acento. Então, se eu colocasse no singular, perderia o acento, tá bom? Porque concorda com esse termo ali. Errada D também. Em 1, o verbo ser deveria ficar no singular para concordar com a alfabetização. Vamos ver. Os dados da alfabetização no Brasil estão longe de serem ideais. Não. Está concordando com dados, né? Os dados estão longe de serem ideais, não a alfabetização. Os dados estão longe. Tá bom? Então, errado. Aí também, resposta à letra A. Ó, daí outra coisa que você tem que ver, tem que ficar atento, isso aqui, ó. Pronome relativo, tá? E conjunção integrante. Tem várias questões que cobram oração adjetiva, restritiva e explicativa. Daí a questão pergunta sobre vírgula. Ah, aquela vírgula poderia ser retirada. Ou a vírgula está fazendo tal coisa. E a pergunta, na verdade, é se a oração explicativa ou restritiva. Então veja só, essa questão aqui caiu no vestibular do ano passado, acho que foi inverno do ano passado. Na verdade ela foi anulada porque eles erraram o grifo, né? O que está destacado. Eles destacaram lá na prova esse que e esse aqui, tá? Daí não tinha resposta para essa questão. Daí eu peguei agora aqui e destaquei para vocês corretamente, né, os dois Qs que deveriam ter sido destacados, e daí tem resposta. Vamos lá. Assinale a análise adequada para as duas ocorrências do que. Ele diz assim, ó, a primeira introduz o complemento verbal e a segunda oração adjetiva explicativa. O que eu tenho que saber aqui? Você precisa saber se o que é pronome relativo é conjunção integrante. Como do que ele é conjunção? Quando você pega do que para diante e troca pelo isso. A gente percebeu isso. A frase ficou gramaticalmente correta? Ficou. Então, é uma conjunção integrante. A gente tem aí, na sequência, uma oração substantiva, tá bom? E quando que o que é pronome relativo? Quando a gente consegue trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. Principalmente a base de quimioterapia, a qual é o que costuma tratar a doença. Tá? Então eu consegui trocar esse que por o qual, a qual, eu sei que é pronome relativo, tá bom? Veja que em cima não dá para trocar. A gente percebeu o qual ela não respondia? Não dá. E embaixo também fica estranho trocar a oração, toda a sequência, pelo isso, né? Principalmente a base de quimioterapia é isso. Não faz sentido, tá? Então a gente descobriu o quê? Que aqui é conjunção integrante e aqui é um pronome relativo. Pronome relativo inicia sempre uma oração adjetiva, tá? Uma oração adjetiva. Existem dois tipos de oração adjetiva, a restritiva e a explicativa. Como que eu marco essa diferença entre as duas? Com a presença ou não de vírgulas. Ó, aqui tem vírgula, então ela é uma oração explicativa. Se não tivesse vírgula, daí seria uma oração restritiva, tá? Então, se eu falar, por exemplo, assim, ó, a aluna que estudar vai se dar bem. Ó, a aluna que estudar vai se dar bem. Dá para trocar por o qual, a qual, as quais, as quais? Dá. A aluna a qual estudar vai se dar bem. Se eu não tenho vírgula aqui, então ela é restritiva. Você precisa dar uma olhada porque dá um certo trabalhinho. Precisaria de muitos exemplos para te explicar a diferença. Mas basicamente é o seguinte. Eu estou falando de mais de um grupo de alunas, certo? Aquela que estudar vai se dar bem. A que não estudar não vai se dar bem. E aqui, ó, por que ela é explicativa?
Porque eu não estou falando de uma quimioterapia que costuma tratar a doença e outra que não costuma. Não. Eu estou falando só dessa quimioterapia e ela costuma tratar a doença. Tá bom? Ela é explicativa. Então dá uma revisadinha nisso, porque teve várias questões que cobravam de maneiras diferentes esse mesmo conhecimento. Tá? Então dá uma olhada nisso. Ó, então a primeira introduz o complemento verbal. Sim, percebeu? Isso é o complemento do verbo, que é uma oração, né, substantiva. E outra oração adjetiva explicativa. Ó, tem vírgula ali. Sim. Veja, são duas ocorrências de conjunção. Não. Primeira é conjunção. Segunda é pronome relativo. A segunda generaliza o emprego da medicação. Verdade, diz que esse emprego da medicação é sempre para tratar a doença, né? E a primeira especifica a informação. Não especifica, é complemento do verbo, não tem especificação. Ambas fazem referência a elementos extratextuais e são classificados como conjunções. Primeira conjunção, segundo não. Ambas podem abrir mão da vírgula, antecedendo a conjunção por serem restritivas. Não. O primeiro é uma conjunção, não tem nada nem restritivo ou explicativo. E a segunda é explicativa, não pode abrir mão da vírgula. Tá bom? Daí uma outra coisa que você precisa dar uma estudada é a questão de operadores argumentativos, né? Aquilo que você estuda para redação, dá uma olhadinha aqui também para a prova da PUC, que são as conjunções, né? Portanto, já que, né? Daí ele está perguntando aqui do mesmo, né? Mesmo sem cérebro, que é uma concessiva, né? Então só pode ser o embora sem cérebro, ainda que sem cérebro, tá bom? Sempre dessa forma aqui. Então dá uma olhada nisso. As relações lá, né? Tem uma galera que confunde o portanto com o contudo e tal. Cuidado, hein? Contudo é igual mas. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. E o portanto é portanto, então, logo, tá? Daí, já que, dado que, porquê. Então dá uma olhada nas conjunções aí. E daí a gente vai para a parte final aqui, que é interpretação, né? De interpretação. Tem muitas questões, claro, com o texto e perguntas. Outro tipo de questão bastante comum é de sinônimos, tá? Então eles destacam lá uma palavra e me dizem qual pode ser o sinônimo. Tipo a nossa moça lá, nossa amiga Virgínia, não sabendo o que é mitigar. Isso dá um problema. Um outro tipo de exercício, que esse não cai todo ano, assim, mas você precisa ficar atento, que é esse aqui, ó, de ordenar os parágrafos, tá? Colocar na ordem os parágrafos. Veja, veja se o primeiro, né? Se esse aqui, ó, pode ser o 1. Tá? Durante décadas, eles analisaram as dietas. Faz sentido esse aqui ser o primeiro? Durante décadas, eles analisaram? Não, não pode. Eles quem? Não estou fazendo... eu não citei ninguém para poder falar eles. Tá? Então, a gente sabe que esse aqui não pode ser um 1. Com isso, você já elimina a letra C. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos ler inteiro, né? Só para a gente ir sabendo do que está tratando aqui. Durante décadas, eles analisaram as dietas e os estilos de vida de milhares de homens de meia idade que viviam nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. E depois examinaram como essas características afetavam o risco de eles desenvolverem doenças cardiovasculares. Veja o segundo ali. Sua dieta, rica em frutas, verduras, legumes, grãos integrais, nozes, sementes, proteínas magras e gorduras saudáveis, parecia ter algum efeito protetor. Ó, daí a gente tem que saber de quem que é esse sua dieta, né? Sua dieta. Aqui ele falou de 3 grupos, então não faz muito sentido. Também não pode ser o primeiro isso aqui, né? Porque para falar sua dieta, eu tenho que ter citado um grupo antes. Então veja, eu consegui eliminar mais uma aqui, a letra A também, né? Porque ele não pode ser o primeiro. Veja o terceiro item. Na década de 50, pesquisadores de todo o mundo embarcaram em um estudo abrangente e ambicioso. Ó, isso aqui tem cara de ser o primeiro. Veja que geralzão que é. Ó, sem ler muito, veja se o próximo pode ser o primeiro. Mas os pesquisadores não pode ser o primeiro, né? Daí veja o último lá. O estudo dos 7 países, como ficou conhecido. Pode ser esse o primeiro? Não, né? Acho que a gente descobriu que o primeiro é esse aqui mesmo. A gente tem especialmente a letra B e a letra D, né? A letra E tá trazendo uma outra ideia. Já daria para eliminar, mas vamos ficar com as duas aqui, ó. Daí veja. Vamos olhar o próximo inteiro, né? Mas os pesquisadores também relataram outro resultado digno de nota. Pessoas que viviam na região do Mar Mediterrâneo, países como Itália, Grécia e Croácia,
apresentavam taxas mais baixas de doença cardiovascular do que participantes que viviam em outros lugares. Então esse aqui, ó, tem que ser depois de apresentar um resultado, tá bom? O estudo dos 7 países, como ficou conhecido mais tarde, tornou-se famoso por descobrir associações entre gorduras saturadas, níveis de colesterol e doença arterial coronariana. Claro que nesse momento você já tem a resposta, né? Esse aqui, ó, não pode ser o segundo, né? A gente já elimina a D. Então a gente fica com a letra B. Mas veja, ó. Então, algo bem geralzão. Pesquisadores de todo mundo embarcaram em um estudo abrangente. Durante décadas, eles analisaram as dietas e estilos de vida de melhores pessoas. Beleza. Daí, o estudo dos 7 países, como ficou conhecido, fez isso e aquilo, né? Descobriu o quê? Descobriu associações entre gorduras saturadas, nível de colesterol e doença arterial coronariana. Mas os pesquisadores também relataram outro resultado digno, além dessa questão, né? Quem morava nessa região tinha as menores taxas. Por quê? Porque a sua dieta, rica em frutas, parará, a gente tem a ordem aqui. Então veja esses elementos de coesão, né? Se eu tenho eles, está retomando algo que eu já citei, eu preciso ter citado. Quando tem aqui, ó, também relataram, eu tenho que já ter citado. Se tem um artigo, se tem um pronome esse, essa, está retomando algo que já foi dito. Então presta atenção nesses elementos de coesão para a interpretação, né, e colocar na ordem certa. E como última dica aqui que eu dou para você é o seguinte, não saia afobado lendo o texto, resolvendo a questão direto e tal. Ó, veja o enunciado da questão, tá bom? Analise, dá uma olhada nas alternativas, se forem curtas especialmente. Depois vai para o texto, tá? E veja tudo, gente. Olha a fonte, olha a data, olha tudo. Quer ver? Uma questão aqui da PUC de Biologia, né? Ó, 2023. Você tá vendo? Esse é o gabarito lá, dito, né? A resposta é mitocondrial. Se você olhar aqui, ó. Olha aqui, meu povo. Ó. Olha a fonte. Mitochondrial inheritance, sei lá como que fala isso aqui. Eu sou professor de português, não de inglês. Então, consegue ver, ó, herança mitocondrial. Ah, meu Deus, e aí? Daí ele tá perguntando aqui, né? Daí ele tá perguntando aqui, ó. Considerando a descrição da doença, existe maior probabilidade dessa enfermidade ser uma herança? Pô, só pode ser mitocondrial, né? A resposta estava ali na fonte. Já aconteceu muitas vezes isso aqui. Daí você pensa, professor, mas imagina que alguém errou. Erra porque as pessoas não olham a fonte, tá? Então olhe tudo. Enunciado, texto, fonte. Tenha calma. Faça com atenção. E uma excelente prova para você. Beleza? Ó, não esqueça lá de procurar a gente, o Redação de Campeão, né? O nosso Instagram, nosso canal no YouTube também. Procura lá e acompanha a gente. Vamos continuar juntinho aí. Excelente prova para você. Até a próxima.